Sejam bem-vindos, colegas. Essa é a aula 5 de quadrado de Pearson. Iremos trabalhar fixando ingredientes. Vamos começando aqui para poder entender do que se trata. Então, olha que interessante. Eu trago 3 ingredientes: silagem de milho, sorgo baixo tanino e farelo de soja. Perceba que a silagem é um ingrediente úmido e o sorgo e o farelo de soja são ingredientes secos. Por isso, eu já apresento a composição em proteína bruta na matéria seca, pois assim eu posso misturar esses ingredientes de uma maneira adequada. Claro, como a gente já sabe, depois, antes de misturar a fórmula, nós deveremos fazer a transformação para a matéria natural. Ao final da aula, eu volto nesse ponto. O que pede o enunciado? Para misturarmos esses 3 ingredientes e atender uma exigência de proteína bruta de 15%, com o detalhe de que a silagem de milho deve estar fixa em 40%. Eu só preciso esclarecer que esse valor de 40% de inclusão da silagem eu escolhi de forma arbitrária. O nosso foco aqui, por enquanto, ainda é a questão matemática associada à formulação de ração. Em breve, eu devo montar uma playlist para tratarmos da formulação de ração mais aplicada às espécies. Um detalhe muito importante é o seguinte: o quadrado de Pearson, como nós já vimos, ele foi projetado para misturar 2 ingredientes e atender a um nutriente. Então, quando nós fixamos a silagem, nós estamos forçando uma situação para enquadrar no caso básico. Porque agora, o nosso objetivo é usar 3 ingredientes. Então, essa adaptação é necessária. Nós precisamos fixar um dos ingredientes. Ótimo! Então, vamos começar a resolver. Primeiro, como a silagem está fixa, nós temos que calcular a contribuição dela em proteína bruta. A gente consegue isso com uma regra de 3 simples. O teor de proteína bruta da silagem é de 8%, então temos 8% de proteína bruta em 100% de matéria seca. Contudo, nós não vamos incluir 100% de silagem, mas sim 40%. Logo, a contribuição desse ingrediente é com 3,2% de proteína bruta. O próximo passo é calcular o déficit de proteína, pois a exigência é de 15%, menos o 3,2% que vem da contribuição da silagem, resulta num déficit de 11,8% de proteína bruta. O que devemos fazer agora é misturar o sorgo baixo tanino com o farelo de soja para suprir esse déficit de 11,8% de proteína bruta. Só que tem um detalhe antes muito importante, porque agora nós não iremos atender aquele pré-requisito que diz que os 2 ingredientes que irão compor a mistura devem preenchi-la totalmente, ou seja, eles devem somar 100%. Não, o sorgo e o farelo de soja preencherão um espaço de 60%. Para que a gente possa utilizar o quadrado de Pearson adequadamente, nós devemos ajustar o teor de proteína, no caso, o déficit de proteína, para 100%. É o que eu estou fazendo nessa regra de 3. Então, num espaço de 60, que é onde irá entrar o sorgo baixo tanino e o farelo de soja, nós devemos suprir 11,8 mais em 100, isso é a exigência do método, 19,67% aproximadamente. Agora sim, vamos aplicar o quadrado de Pearson. Está aqui o nosso quadrado desenhado, com a exigência nutricional no centro. Nos vértices esquerdos, colocamos os ingredientes com a sua composição nutricional. Em seguida, calculamos o módulo da diferença da exigência nutricional com o teor de proteína bruta do farelo de soja, nessa diagonal de baixo para cima, e obtemos a quantidade de sorgo na ração, 31,33 partes. Depois, nós procedemos os cálculos
na diagonal de cima para baixo para obter a quantidade de farelo de soja. Nesse caso, 8,67 partes, aproximadamente. E para finalizar a aplicação do quadrado de Pearson, nós totalizamos os ingredientes. Então, a quantidade de sorgo mais a quantidade de farelo de soja, resultado 40 partes. Aqui, como eu venho recomendando ao longo dessa série de aulas sobre quadrado de Pearson, vale a pena fazer a subtração do teor de proteína do farelo de soja com o teor de proteína do sorgo baixo tanino. Resultado disso, 40, que coincide com o total das partes, que também é 40. Isso é um indicativo de que o quadrado de Pearson foi aplicado de forma correta. Legal! Nesse ponto nós já temos a nossa mistura, só que em 40 partes. E nós agora desejamos em 60 partes, que é o espaço que nós temos disponível para colocar o sorgo baixo tanino e o farelo de soja. Nesse slide aparece o raciocínio para a gente. Então, em 40 partes total, eu tenho 31,33 partes de sorgo. E em 60 partes total, 47 partes de sorgo. Procedemos o mesmo raciocínio para o farelo de soja e chegamos no resultado de 13 partes de farelo de soja. Muito bom! A gente pode fazer essas contas também de forma mais direta. Então, por exemplo, para o sorgo, são 31,33 partes em 40, que multiplica 0,6, que é o espaço que nós temos para colocar esses ingredientes. Resultado já em percentual em decimais, 0,47. Para o farelo de soja, 0,13. Então, olha só, eu reservei aqui para a gente a resposta completinha. 40% de silagem de milho, que foi o ingrediente que nós fixamos, 47% de sorgo e 13% de farelo de soja. Como é sempre muito recomendável fazer, vamos conferir o teor de proteína bruta. Então, eu calculo a contribuição individual de cada ingrediente e depois totalizo. Olha, por exemplo, para a silagem. Ela tem 8% de proteína bruta, que multiplica 0,4, que é a sua inclusão. Resultado, 3,2% de proteína bruta. Mesmo raciocínio para os demais ingredientes. E o total é exatamente a exigência, 15% de proteína bruta na matéria seca. Essa fórmula está na matéria seca. A gente vai chegando ao final da aula. Eu organizo o resultado numa tabela para ficar bem organizado. Então, estão aqui os ingredientes com seu teor de matéria seca e a fórmula obtida na matéria seca. Foi a que nós acabamos de calcular. E eu já coloco também o resultado na matéria natural. Pois, antes de misturarmos essa fórmula na fábrica de ração, a gente deve proceder essa transformação para a matéria natural. Pois a matéria seca, como eu venho dizendo, ela é só teórica. Ela não existe na prática. Você nunca encontrará somente matéria seca dos ingredientes. Então, essa transformação é necessária. Ela já está feita aqui. Se você tem dúvidas sobre como proceder, eu te recomendo consultar a aula 5 da playlist Introdução à Formulação de Ração. Pois lá eu procedo a transformação da matéria seca para a matéria natural exatamente para esse exemplo. Muito bom! Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu te agradeço pela atenção e te encontro na aula 6. Até lá!